tema de hoje está voltado para um questionamento. Então, desde o início, nós trazemos uma reflexão do amigo espiritual. Será que todos nós necessitamos passar pelo umbral para que possamos depurar todas as nossas mazelas, para que possamos, então, adentrar uma colônia de nível superior, para que possamos, então, elevar o nosso grau evolutivo? Seria necessário para nós, então, passarmos pelo umbral? E para resolver esta questão, para responder esta questão, nós iremos, então, lembrar um pouco de tudo que existe lá no umbral. Deixando claro que o umbral, ele é tido como purgatório, o inferno. Umbral é uma palavra de origem espanhola e determina, então, uma porta de entrada, um muro. É tido, então, como um local terrível, horripilante, que causa amedrontamento em muitos. Local fétido, sujo, de paisagem terrível. E aí, nós iremos dizer, umbral é uma realidade paralela, que fica invisível aos nossos olhos. E ele localiza-se da crosta terrestre e se estende por algumas dezenas de metros de altura até a nossa atmosfera. Essa localização do umbral também nos deixa pensar que tudo acontece ao mesmo tempo que acontece aqui para nós, esta realidade. É onde nós afirmamos que eles estão vagando por aí e entrando em contato conosco. Mas nós iremos ainda falar mais sobre isso. Nós precisamos saber também que o clima e o tempo é muito semelhante ao nosso daqui. Desta forma, nós imaginamos que quando aqui é dia, lá também é dia. Existe uma névoa densa que paira por todo o local e ela impede que os raios do sol e da lua penetrem a região. Portanto, muitas vezes é necessário que haja tempestades e raios para que dissipe toda essa névoa, deixando o clima menos insuportável. A vegetação também é feia. Normalmente, árvores de baixa estatura, com troncos grossos e retorcidos, com pouca folhagem nestas árvores. Existe sim muita planta rasteira, são ervas e capins. E se existem animais e aves, são desprovidos de beleza. Aí vocês se questionam como são essas cidades, formadas então por espíritos atormentados, espíritos maldosos. Estas cidades se assemelham às cidades daqui, no sentido que as cidades mais populosas têm um umbral de referência também mais povoado. As cidades, elas são variadas, mas algumas podem ser mais organizadas e limpas que outras. Todas elas possuirão líderes, que são denominados de várias maneiras: chefes, presidentes, governadores, ministros, reis. E eles são muito inteligentes, mas sempre uma inteligência que está ligada ao mal. Estudam magia, conhecem a natureza e conseguem sim manipular todos os fluidos da natureza. Estes líderes, eles adoram o poder e possuem muitos que trabalham em seu nome. Portanto, eles não irão gostar nem um pouco dos espíritos bondosos, dos espíritos superiores. Porque, de alguma forma, estes espíritos podem de alguma forma atrapalhar o seu poder. As pessoas, os espíritos que trabalham para o líder, eles são tidos como escravos. Eles gostam de realizar o serviço porque têm ânsia pelo poder e pelo status. E eles não se consideram escravos, eles acreditam que são livres. Mas, quando não executam adequadamente alguma ordem, eles são castigados.
Quando tentam fugir, eles também são castigados. Vamos nos lembrar que todos estes espíritos, estas pessoas, elas estão sim muito ligadas ainda a todos os sentimentos materiais, todas as necessidades físicas. Então, eles irão sentir dor, fome, frio, sede e sono. Existem uma série de necessidades que eles precisam satisfazer, mas não conseguem, e por isso também sofrem. Estas cidades também possuem construções grandiosas, mas todas as maiores construções são de poder deste líder e daqueles que estão sob a sua supervisão, sob a sua proteção. Existem locais para julgamentos e, portanto, também existem leis que devem ser respeitadas. Existem locais para grandes festas e também existem bibliotecas com muitos livros. Mas estes livros têm conteúdo negativo e muitos livros que existem aqui para nós também existirão lá. Normalmente aqueles de conteúdo pornográfico. E aí, nós iremos perceber que, em determinado momento, este líder, ele some, ele desaparece. Para onde será que ele foi? Os espíritos superiores sempre realizarão um trabalho de levar o bem e de apresentar para estes espíritos o mal que eles desenvolvem. Em algum momento, o líder também perceberá o mal que realiza e perceberá que o tempo que realiza com todos esses intuitos maldosos simplesmente são tempos perdidos. E ele parte com os bons espíritos. É claro que aquela cadeira do líder não fica desocupada por muito tempo. Logo, chegará outro para ocupar o poder. Mas os bons espíritos sempre tentam fazer o bem e resgatar estes espíritos. Além do chefe e dos escravos, existem muitos outros espíritos. E aí nós iremos falar sobre os núcleos, que são agrupamentos de espíritos. E iremos lembrar também, como disse o nosso irmão, que tanto aqui como lá, nós sempre estaremos unidos por nossas vibrações. Nós aqui certamente somos um grupo de pessoas semelhantes. Somos um grupo de afins. E lá, todos eles se agruparão devido à sua faixa vibratória, devido aos seus pensamentos e vontades que são semelhantes. Existem os núcleos, e também núcleos muito conhecidos, o núcleo dos suicidas. Os suicidas, eles vão predominar em regiões rochosas, montanhosas, abismos, vales. Eles ficam na periferia das cidades, porque são considerados inúteis. Inúteis por conta do seu estado de perturbação mental. Eles são visitados por muitos espíritos, espíritos bons, que tentam auxiliá-los. Quando eles percebem que fizeram um ato indevido, tirando a sua própria vida, e se arrependem disso, eles podem ser socorridos por estes espíritos. Mas também existem grupos de espíritos maldosos que visitam os suicidas na intenção de se vingarem de alguma pessoa que lhes cometeu algum mal, mas também para zombarem deles. Além do núcleo dos suicidas, nós podemos lembrar que existem outros. O núcleo dos drogados. Este núcleo é repleto de festas grandiosas. E nós temos referência de dois importantes núcleos de drogados, o do Vale das Bonecas e da cidade de Tongo. Além destes, o dos compulsivos sexuais, também o dos alcoólatras e o dos marginais, que é composto por assaltantes, ladrões, traficantes. E
Além de todos estes núcleos, existem também os andarilhos solitários, que ficam na periferia das cidades, caminhando sozinhos, vagando, e eles também são considerados inúteis pelos chefes. Por isso, eles não têm a permissão para ficarem nas cidades. Vejam que, mais uma vez, nós falamos sobre os espíritos bondosos que estão sempre passando pelos núcleos dispostos a socorrer. Além de tudo isso, nós iremos nos lembrar do grupo de justiceiros, que são aqueles espíritos que retiram a pessoa do corpo físico. E isso acontece nos cemitérios, nos hospitais e também no próprio umbral. São pessoas que cometeram muitas maldades em vida ou em muitas vidas e retiram estes espíritos do corpo físico na intenção de se vingarem deles. Eles capturam estes espíritos e escravizam esses espíritos. Eles só conseguem ser socorridos pelos espíritos superiores também quando são tocados e percebem o mal que estão fazendo. Normalmente os justiceiros são aquelas pessoas que não tiveram ligação de amor enquanto encarnados, não fizeram muitos amigos, então não recebem os fluidos que nós iremos comentar logo mais. Apesar de todo este universo de tristeza, de sombras, de lamentações, e aí nós iremos pensar, meus irmãos, que todos estes espíritos afins são pessoas que cometeram realmente crimes terríveis contra si ou contra outras pessoas. E aí nós saberemos que o umbral ele é formado e sustentado pelas ondas mentais. São criações mentais. Todas estas pessoas que cometeram estes crimes que citamos aqui, vocês acham que podem ter sentimentos bondosos, sentimentos de amor? O que será que eles sentem? Sentimentos agradáveis? Então, isso explica por que o local é tão feio, horripilante e com sensações tão desagradáveis. É tudo o que eles desejam, todas as vontades que sentem e todos os pensamentos que mantêm. Tudo isso forma e sustenta o umbral. Mas Deus sempre nos concede uma bela oportunidade de evoluirmos. E lá dentro deste ambiente tão carregado de maldades, nós encontraremos os postos de socorro. Os postos de socorro são como grandes complexos hospitalares. E eles podem ficar situados dentro do umbral ou na periferia. Lá dentro existem jardins maravilhosos. É um ambiente muito iluminado, onde se concentram grandes trabalhadores. São os missionários, os emissários ou os samaritanos. Eles partem para resgatar os espíritos necessitados de auxílio. Quando percebem que algum destes espíritos perturbados e ligados ao mal necessitam de amparo e já estão prontos para receber este amparo, eles partem em busca destes espíritos. Compreendam que para os seres trevosos não é nenhum bem este posto de socorro e também não é vantajoso que o samaritano saia percorrendo estes necessitados de amparo. Eles não irão gostar de saber que estão sendo resgatados. Por isso, eles cometem muitos ataques contra o posto de socorro, mas também contra o grupo de samaritanos que fazem a incursão no umbral para tentar socorrer estes espíritos necessitados. Mas é claro que o posto de socorro possui sim uma proteção. E dizem as literaturas e também os nossos irmãos que trazem para nós todas estas referências que esta proteção ultrapassa 3 quilômetros de distância do posto de socorro. Pois então,
Quando o samaritano adentra um umbral para resgatar estes espíritos, e conseguem resgatar, estando ali muitos camuflados, tentando se tornar invisíveis, para que sejam minimizados estes ataques, eles retornam para um umbral, carregando dezenas de necessitados. E quando chegam ali no posto de socorro, que está sempre vinculado a uma colônia de nível superior, aqueles que são necessitados recebem um amparo daqueles socorristas. Eles recebem higienização, alimentação e orientação. Poderão retornar para o local onde estavam ligados, porque nós sempre teremos o nosso livre-arbítrio respeitado. Sempre. E mais uma vez, se necessitarem de amparo, serão resgatados. Sempre a permissão divina, que nos concede o perdão e o acolhimento. Ainda nós podemos falar dos amparadores espirituais. Estes são aqueles que auxiliam no momento do desencarne, retirando o espírito do corpo físico, de hospitais ou de algum local onde ele esteja desencarnando e conduzindo esse espírito diretamente para as colônias. Então, neste momento, acredito que nós já conseguimos responder o nosso questionamento inicial, a nossa reflexão. Será, meus irmãos, que todos nós devemos passar pelo umbral para que possamos ser encaminhados para uma colônia onde nós poderemos estudar e realizar trabalhos a serviço do nosso semelhante, como nos determinou o Mestre Jesus? Mas, meus irmãos, se nós somos mais ou menos bons, se nós estamos ligados numa intenção fervorosa de produzirmos o bem, se nós estamos empenhados em desfazer as nossas mazelas físicas, que estão ligadas, sim, a todos os vícios, mas também as nossas mazelas morais, que estão ligadas também ao egoísmo, à vaidade, à vingança. Se nós estamos empenhados em fazermos uma reforma íntima, e se nós estamos empenhados em nos transformarmos moralmente, que é o objetivo de toda a nossa encarnação, para que assim nós possamos prosseguir e evoluir, será que nós temos a necessidade de nos ligarmos a estes irmãos que cometeram crimes terríveis? Será que nós somos semelhantes no nível vibracional? E aí nós respondemos que não. Não são todas as pessoas que necessitam passar pelo umbral. Apenas aquelas que têm a mesma vibração e estão ainda ligados ao ódio, vingança, revolta, mesquinhez, desejo de vingança, incontrolavelmente uma necessidade de produzir o mal. Estes irão se encontrar para que possam se depurar, para que possam perceber tudo o que fazem de negativo. E, meus irmãos, a Terra e o umbral, eles não passam de escolas onde nós aprendemos no amor ou na dor, mas nós sempre aprenderemos. E Deus, que é um Pai amantíssimo, permite que nós, que ainda somos crianças espirituais, compreendamos a necessidade do amor. Compreendamos que nós não podemos prejudicar o semelhante. Mas o irmão Erasmo ainda nos faz uma outra reflexão. E aqueles irmãos, aqueles entes queridos, os nossos amigos de infância, aquelas pessoas que nós conhecemos e que de alguma forma tivemos carinho, aqueles irmãos que estavam ligados, sim, a crimes, que estavam ligados à compulsão sexual, fazendo uma série de atrocidades, aqueles irmãos que foram viciados, todos aqueles irmãos que se suicidaram. Como é que estes irmãos, estando ligados a este local trevoso, terrível e que produz realmente sofrimentos intensos, podem permanecer lá? Como é que nós, aqui ainda estamos encarnados,
Como é que nós podemos auxiliar estes irmãos que estão lá no umbral? Será que não é um papel nosso, um papel de caridade moral, doarmos alguma coisa na intenção de auxiliar estes irmãos para que eles possam ser encaminhados para locais melhores? E como nós podemos fazer isso? Tudo parte da prece, de lembrarmos destes irmãos já refeitos, sem dores, com um sorriso no rosto, lembrarmos não dos deslizes que cometeram, mas rogar a Deus o perdão para eles. Que Deus perdoe estes irmãos pelos deslizes cometidos e doar no momento da nossa prece, que é um momento onde nós conseguimos nos ligar a Deus, no momento que nós conseguimos nos elevar e produzir os nossos melhores sentimentos, doar estes sentimentos a estes irmãos. Será que eles sentem? Eles sentem. Todos os sentimentos que são encaminhados durante a prece chegam a encarnados e desencarnados. E estes sentimentos de amor, de carinho, de ternura, de amizade, estes sentimentos chegando até estes espíritos, com certeza fazem com que eles sintam um pouco de bem-estar e neste momento consigam refletir um pouco, porque estão sim muito perturbados, muito alienados no mal, estão desestruturados mentalmente. Estes sentimentos refazem a consciência destes irmãos para que eles possam refletir no erro cometido e prosseguir num novo caminho. Mas além disso, existe ainda um outro questionamento. E nós? Como evitarmos passar ali pela região umbralina? Como nós podemos evitar que isso seja ocorrido cada vez mais dentro dos nossos lares? Cada um de nós tem um papel tão importante, eu tenho dito isso sempre, como mães, como esposas, como filhos, como pais, irmãos, filhos. Nós todos temos papel importantíssimo também de fé e conscientização. Porque se nós temos a certeza de que Deus está para todos nós e que os amigos espirituais zelam por nós, cuidam de nós e tentam falar conosco o tempo todo, se nós temos esta fé pequenina do tamanho de um grão de mostarda, nós saberemos que para nós pode haver esta felicidade plena que está ligada aos meus atos de amor ao próximo. Eu só serei feliz à medida que doar para o meu semelhante. E Deus está observando cada um de nós, não deixa nenhum de nós desprovido de socorro e atenção. Mas, quando nós estamos ligados a Deus e estamos fervorosamente empenhados em não cometer deslizes para a nossa família, o nosso trabalho, em todos os locais que nós andamos, nós somos pontos de luz. Nós também somos um filho de Deus que caminha por uma terra, sim, que ainda está muito cheia de pensamentos negativos e de atos inadequados, mas nós somos pontos de luz. Nós conseguimos, levando a palavra do Mestre Jesus, levando a esperança e nos empenhando em não cometer atos errôneos, tentando abandonar os nossos vícios para aqueles que têm, tentando, porque sim, é muito difícil. Existem vícios que estão ligados a nós por muitas vidas, sucessivas vidas. E é dia após dia, de repente, falando com outro irmão, buscando um auxílio, um fortalecimento, e claro, sempre Jesus que nos fortalece. É assim que nós iremos retirando de nós as nossas mazelas.
É assim que nós iremos nos depurando e tentar fazer sempre isso enquanto encarnados, meus irmãos. Enquanto encarnados, enquanto acreditamos que estamos de posse dessa consciência. Acreditamos que todas as vezes que oramos e nos ligamos a Deus, nós estamos de posse de uma consciência. Porque nós permitimos que os amigos espirituais falem conosco. Nós escutamos melhor estes pedidos. E aí nós conseguimos trilhar por caminhos melhores. Colaborando no lar para que os nossos filhos e filhas também não se viciem. Levando a verdade da palavra de Deus. Se nós já sabemos que esta conversa é sim tão importante para que nós não estejamos a sofrer após o nosso desencarne, por que é que nós não falamos disso? Será que é tão vergonhoso para nós falarmos abertamente sobre espiritualidade? Mas nós conversamos sobre tantos assuntos. Será que não é importante dizermos para os nossos filhos que um cigarro hoje seria um viciado no umbral amanhã? Até que ponto? Não vamos nos esquecer, meus irmãos, que todos eles, todos os viciados que estão lá no umbral, se reúnem em bando e vêm aqui para junto de nós para sugarem as energias daqueles que também se viciam. Sejam eles no sexo, nas drogas, seja qual for o vício. E estes desencarnados se aproximam daqueles que bebem, fumam, se drogam, para vampirizar estas energias e para se satisfazerem com todas aquelas viciações. Tem as mesmas sensações que o encarnado. Olha que visão terrível. O encarnado que acha que só está ali no momento de euforia e sendo vampirizado por uma série de outros desencarnados que sofrem todos juntos. Por que é que nós não levamos a informação? Será que é feio? Mas será que não é importante cuidar do hoje para não sofrer amanhã? E é isto que nós pedimos, meus irmãos. Estas reflexões do amigo espiritual servem para isto. Para que nós tenhamos a conscientização do nosso papel na sociedade e no lar. E para que nós tenhamos a certeza de que nós somos responsáveis pelo umbral cheio, pelas ruas cheias à noite, de pessoas que se viciam, são os nossos filhos, são os nossos familiares. São eles que estão comprometendo a encarnação, a desencarnação e as futuras encarnações, porque terão certamente planos encarnatórios apropriados para os seus deslizes. E nós que achamos que entendemos um pouco de espiritualidade, nós somos responsáveis por todos estes que não entendem, que não sabem. Falar de Deus e falar de Jesus é maravilhoso. Não deveria ser vergonhoso, não deveria ser para nós um ato de constrangimento. Nós devemos levar a palavra de Deus para todos aqueles que necessitam e mesmo para aqueles que acham que não precisam dela. Porque aqueles que dizem que não precisam, mesmo assim, alguma coisa eles escutam. Faz parte do nosso trabalho como filhos e filhas de Deus. E é isso que nós queremos deixar hoje. A certeza de que tanto aqui quanto no umbral, nós sempre receberemos o socorro da espiritualidade. Nós sempre seremos resgatados à medida que acordarmos um pouco. Quando nós estivermos prontos para o auxílio, para o socorro, nós certamente seremos recebidos de braços abertos por todos os espíritos superiores e principalmente por Deus que é nosso Pai e Deus que é um Pai que perdoa sempre, que sempre nos acolhe. Então, não é necessário medo, pavor, porque nós seremos deslocados para um local adequado aos nossos pensamentos, à nossa vibração. Ninguém sofrerá à toa. Ninguém passará para um local que não se assemelha a tudo aquilo que se acreditou a vida toda.
o que nós acreditamos e o que nós construímos com os nossos atos durante toda uma vida é o que irá determinar para o local que nós seremos encaminhados. Então, para aqueles que tentam produzir o bem, para aqueles que zelam por pessoas, para aqueles que muitas vezes se esquecem de si em prol do outro, estes não terão o que temer. Aqueles que trabalham incessantemente e aqueles que gostam do bem, aqueles estão bem, meus irmãos. Estes já estão no bem e permanecerão no bem. E a nossa conscientização, a nossa consciência é o que determina o local para onde seremos conduzidos. Nós finalizamos com uma máxima de Jesus que diz: amai-vos uns aos outros, como Ele nos amou. E tentemos praticar o amor de Jesus, porque ainda não sabemos sentir esse amor tão grandioso. Mas dia após dia, na doação de sorrisos e afetos, nós sentiremos, partiremos hoje nesta tentativa de amarmos-nos indistintamente, independente de credo, raça ou cor. Nós nos amaremos para que isso esteja ligado em nós, sejamos o amor. E certamente, se passarmos pelo umbral, será para distribuirmos os nossos melhores sentimentos. Como trabalhadores, quem sabe. Eu encerrarei. Mais uma vez, muito agradecida pela oportunidade de falar, meus irmãos. De falar com o amigo espiritual, que é o que nos enche de alegria. Esta oportunidade de estarmos trabalhando na seara do Mestre Jesus. Pedimos 1000 desculpas se fomos inconvenientes, se de alguma forma vos cansamos. E então finalizaremos com uma pequena prece. Por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, amado Pai, por esta noite abençoada, por todos os amigos espirituais que nos concederam a oportunidade de estarmos juntos, estarmos aqui presenciando o amor de Deus. Que seja possível distribuirmos tudo isso que recebemos pelos locais para onde estejamos voltando. Agradecendo os trabalhadores desta casa que nos recebem sempre com imenso carinho. Graças a Deus, graças a Jesus.